Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Você tem medo de falar em público? Sente aquele frio na barriga, fica sem saber o que fazer com as mãos, as ideias desaparecem quando tem um monte de pessoas olhando e esperando que você fale? Pode ser que você não sinta nada disso, mas ter medo de falar em público é a coisa mais comum. Aliás, a maioria das pessoas costuma ter algum desconforto quando precisa falar em público. O legal disso tudo é que tem como superar essa dificuldade. O nosso convidado neste Bahia da Gente é um especialista na arte da oratória. Palestrante, fundador da primeira escola de comunicação oral da Bahia, a Eloquência, é consultor de empresários, executivos, políticos nessa área da oratória. Com muita honra que a gente recebe Yang Mendes. Muito obrigado, Yang, por aceitar o nosso convite. Prazer, Jefferson. Obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui na TV Alba. Qual foi a primeira vez que você falou em público? A primeira vez que eu falei em público, eu já estava na faculdade e que eu falei com um pouco mais de segurança, porque isso foi uma verdadeira conquista na minha vida. Falar em público não é uma coisa tranquila e para mim, que tem uma tendência introvertida desde a infância, eu era tímido, muito introvertido, e isso era um grande desafio para mim. E só lá na faculdade que eu comecei a ensaiar alguma coisa, depois de várias tentativas, de várias frustrações, que eu comecei a conseguir falar em público, mas... Por força das circunstâncias? Por me forçar a me colocar nessa situação, porque eu não aceitava essa condição de não conseguir falar em público. Coincidiu com a época de você começar a se interessar pela oratória em si mesmo? Sim, exatamente. Um pouco antes, eu sentia que isso era uma necessidade, eu percebia que as pessoas que se comunicavam com excelência estavam melhor colocadas na sociedade. Subiam mais facilmente, até na sala de aula, eram mais benquistas pelos professores, no mercado de trabalho, subiam mais nas suas profissões. Eu falei, eu não posso ficar sem essa habilidade, e me forcei a circunstância, entrei no diretório acadêmico da Escola de Administração. Tem uma pesquisa, acho que do jornal Sunday Times, uma pesquisa antiga até, que revela que mais de 40% das pessoas, pelo menos dos entrevistados lá, têm o medo de falar em público como o maior medo, inclusive maior do que o medo da morte. E isso é fato, né, Yang? Muitas vezes você se depara diante de uma situação como essa, aí as mãos começam a suar, a boca fica seca, pernas e mãos tremem. O que se faz numa hora como essa? Olha, isso é muito, primeiro, como você destacou, é muito comum. Então, eu quero dizer para todo mundo que está ouvindo que ter medo de falar em público não é problema, é uma realidade, porque é o medo da exposição. E eu gosto muito de uma frase que diz, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. A gente tem medo do julgamento do outro. E como em público isso é coletivo, ou seja, você não vai ser julgado por uma pessoa, mas por várias, aquilo afeta o nosso estado psíquico. E isso faz com que a gente tenha dificuldade em ser mais natural. E o grande orador é que ele consegue a naturalidade num ambiente desse de pressão. Quer dizer, qual o primeiro passo que o orador ou aquele pretendente ao orador tem que dar para se sentir bem nessa arte da oratória? O que eu vou falar não é muito trivial, mas é uma observação minha. Eu acho que o primeiro passo para a gente ficar à vontade ao falar em público é quando a gente for público, ser menos crítico. Quando a gente é público, sendo muito crítico com quem está falando, acontece que quando eu venho para cá para frente, minha mente, claro, está observando e está se projetando no público. Então, imagina que todas as pessoas que estão em público estão fazendo o que eu faço quando eu estou sentado lá. Então, quando eu passo a ser menos crítico, mais compreensivo com essas pessoas que estão falando em público, o que vai acontecer? Minha mente também vai entender que as pessoas que estão lá estão sendo mais compreensivas. Então, é um exercício mesmo de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque é muito fácil a gente estar aqui sendo pedra, jogando nas vidraças, nas pessoas que estão falando em público. Ah, foi ruim, foi fraco, gaguejou, isso e aquilo. E quando a gente vai lá para frente, nossa mente não entende que agora sou eu. Não, agora eu estou sendo visto pelas pessoas, assim como eu fazia com as pessoas estão me criticando. É interessante isso que você está falando, porque muito em função dessa ansiedade, desse medo de falhar em público, muitas vezes quem está ali se expondo tem um orador imaginado na cabeça e o orador real.
Muitas vezes o orador imaginado é aquele que não está te ajudando, porque você fica achando que não está tendo uma boa performance, um bom desempenho, e nem sempre, necessariamente, as pessoas estão percebendo isso, né? Exatamente. Jefferson, esse ponto é essencial porque em nossos treinamentos a gente tem uma característica que é filmar a pessoa. A gente não sabe como é a gente falando em público. A gente imagina que a gente é ou melhor do que a gente realmente está sendo, ou o que é mais comum, pior do que às vezes a gente é. E quando filma, a filmagem vai mostrar o que a gente é. Então, muitas pessoas se surpreendem. Eu achei até que eu seria pior do que fui aí. Eu achei que eu era péssimo. Então, você vê ali como há uma distorção em relação a essa questão. Porque todo mundo, eu estou a todo tempo vendo as pessoas falando, se movimentando, mas eu me vejo muito pouco. Então, quando eu estou falando em público, eu não sei como é que está acontecendo. Eu não sei como é que está acontecendo agora aqui. Você está tocando num ponto legal. A falta do autoconhecimento. Exatamente. E é importante se conhecer para ter uma ideia de como é que você pode tirar proveito de si próprio em público, não? Exatamente. E esse é um autoconhecimento importante, que é o autoconhecimento da imagem. Hoje, com algumas redes sociais mais focadas em imagem, como o Instagram, hoje isso é mais fácil acontecer, que as pessoas estão mais preocupadas com isso. Tem se gravado mais. A pessoa grava mais, faz um story, faz uma foto, faz um vídeo no Instagram. Então, isso faz com que a pessoa vá se acostumando mais. Contudo, é um grande desafio. Eu já fiz pesquisas assim, aleatórias no meu próprio Instagram, perguntando, você tem medo de gravar vídeo? E a maioria absoluta fala que tem medo de exposição, de gravar o vídeo no Instagram, no Stories, etc. Mas você acredita que as pessoas elas conseguem perder o medo de falar em público? Pessoas que têm medo de falar em público, ou porque são tímidas, ou porque não têm preparo para falar em público. Uma pessoa nessa condição, ela consegue se tornar uma boa oradora? Sim, tudo é questão principalmente de processo. Entender que é um processo, não existe uma pílula mágica, existem algumas técnicas que vão te dando essa segurança ao longo de um tempo. Eu sou um exemplo disso. Hoje eu me sinto totalmente seguro e até curto falar em público. Eu gosto muito de falar em público. E eu era uma pessoa que rechaçava, eu tinha medo de falar presente na sala de aula, na hora de responder a chamada do professor. Dava aquele frio na barriga. Eu tinha medo do que iam olhar para mim. Meu nome é com Y, era um dos últimos, então eu ficava mais tranquilo que a sala já estava bagunçada, que era por ordem alfabética. Mas eu sei que isso é possível porque aconteceu comigo. Contudo, é um processo. Existem técnicas muito eficazes para já diminuir a tensão e a gente já fica mais tranquilo. Contudo, é um processo de segurança ao longo de um tempo. E o ordenamento das ideias na cabeça? Tem alguma técnica específica para você iniciar a sua fala, para desenvolver, enfim, para não perder o fio da meada? Mas, por favor, responda no próximo bloco. Young Mendes, nosso entrevistado no Bahia da Gente, de volta já já. Bahia da Gente, de volta, Young Mendes, nosso convidado, especialista em oratória. Eu tinha te perguntado como é que a gente faz para ordenar as ideias antes de falar em público. A cola, a pesca, cabe? Cabe sim, cabe. Mas uma pesca com tópicos, sem textos, porque na frente do público a gente não consegue... Tô com a minha pesca aqui, ó. Na frente do público é difícil a gente conseguir fazer uma leitura e depois de olhar para o público, se movimentar, é difícil a gente voltar para o ponto certo. Então, não é recomendável texto, mas tópicos é muito recomendável. Agora, essa pesca tem que ficar visível, não ficar aquela coisa de estudante que bota a pesca aqui atrás e fica olhando assim escondido. Tem que ficar uma coisa visível, natural, não tem problema. Até o tópico do slide, se for o caso, se for usar um slide. E uma técnica muito interessante, se você não for usar o tópico, for uma fala rápida, é você já pensar no início da sua fala. Porque o início é um momento muito crítico. Então, você pensa, eu vou começar falando isso, isso, isso. E aí, depois, desenrola. E, se possível, também pensar no final, que são os momentos mais importantes da fala, são os momentos iniciais e finais da sua fala. Você falou que o início é um momento muito crítico, porque está todo mundo prestando atenção em você, né? Isso. Estudos psicológicos mostram que a gente tem uma tendência a fazer um pré-julgamento, um preconceito em relação a qualquer pessoa que a gente conheça, qualquer apresentação que se comece. Então, quando a gente está começando a ver algo, a gente está já avaliando se vale a pena prestar atenção, vale a pena se dedicar àquilo. Por isso, o orador, assim como um bom filme,
tem que começar já chamando a atenção. Você vê que os bons filmes, eles chamam a atenção logo no início. Tem alguma cena, tem algo para chamar a atenção da plateia e falar, vai valer a pena, fica sentado aí. Quer dizer, aproveitar esse momento, né, em que está todo mundo, de fato, prestando atenção em você, o início da fala tem muito a ver com isso, né? Isso. Agora, Só que vocês... é o momento de maior nervosismo. Exatamente. Esse é o desafio do orador. Porque é o momento que as pessoas estão mais esperando de você e é o momento que você está mais nervoso. E por isso que, de fato, você saber algumas técnicas faz toda a diferença para isso. E por que o encerramento é tão importante também? Porque o encerramento é o que as pessoas vão levar. Quando acaba um filme, você está em casa aí, quando acaba um filme, você olha e fala, poxa, não gostei do meio do filme? Você fala, não gostei do final do filme. Ou, pô, que final emocionante. Porque a gente tem uma expectativa em relação ao final. Ao final do filme, do livro, da série, da novela, ao final das apresentações. Então, quando acaba uma apresentação de uma maneira meio simples, de uma maneira não impactante, a gente não leva muito para casa. E quando acaba de uma maneira forte, a gente fala, poxa, que apresentação maravilhosa. Você falou em casa aí, a gente poderia dizer que é um dever de casa você saber como iniciar sua fala e como encerrar sua fala com antecedência? Sim, é uma das coisas que mais falta na oratória, de maneira geral, é o planejamento de fala. A gente acha que por montar o slide ou os tópicos já está valendo, mas a gente não planeja a fala, como eu vou começar, como eu vou acabar e principalmente não treina a nossa fala. Steve Jobs, como um dos maiores oradores nesse meio empresarial, ele treinava a sua fala na apresentação anual que ele fazia pela Apple, ele treinava 3 dias no teatro. Treinava a sua apresentação, 3 dias, uma apresentação de 50 minutos. Porque ele dava muito valor à apresentação e a apresentação saía super natural, porque depois de 3 dias de treinamento, e a gente não para treinar a apresentação, a gente vai fazer uma apresentação importante no trabalho e a gente não para 10 minutos para treinar. E se parar, o chefe vai falar, ô rapaz, vai trabalhar não? Está treinando a apresentação? É? Porque parece que não é trabalho, é um dos trabalhos mais importantes, é você saber apresentar algum projeto, algum produto, algum serviço que você tenha desenvolvido. Na tua experiência com pessoas em geral que buscam esse aperfeiçoamento na arte da oratória, qual é a maior dificuldade que você identifica nas pessoas? Por exemplo, em relação à exposição das ideias, a expressividade do corpo, da voz, enfim, porque são muitas as dificuldades que você pode enfrentar numa situação como essa. Dá para identificar aquela que seja a principal? A principal é o medo mesmo. A principal... Mas que acaba, digamos, refletindo em todos os aspectos. Aí você vai ter dificuldade para falar, dificuldade para expressar com as mãos, ou coisa parecida e tal. E aí, essa expressividade corporal é a primeira coisa que zera. Porque quando a pessoa está com medo, imagina você com medo. Ou você vai se bater demais, ou você vai ficar quieto, paralisado. Pense aí, sei lá, apareceu uma cobra aqui na nossa frente. Ou a gente vai sair todo estabanado, ou a gente vai ficar parado. E é mais ou menos isso que acontece. Então, nossa expressividade corporal, ela é afetada logo no início quando a gente tem esse medo. Então, quando a gente não controla o medo, a expressividade é atrapalhada. Mas quando a gente trabalha a expressividade, o medo também diminui, o que é uma vantagem. Quer dizer, você tem que trabalhar o teu corpo, expressividade do corpo, tem a voz também, obviamente, não é? Tem que perceber... Você entende como isso é importante. Mas exatamente, claro, a voz é uma extensão, não é, do nosso corpo, inclusive, e tem toda uma importância nesse contexto da oratória, não tenha dúvida. E tem que trabalhar muito o emocional, não é, Yang? Sim. Inclusive, e por isso a importância do autoconhecimento também, não é? Exatamente. E, inclusive, tem um tema muito recorrente que é o famoso branco. Deu branco, dá branco, eu vou lá para frente, sei do assunto e na hora dá branco. O que faz numa hora dessa? Eu sempre digo que é o seguinte, eu falo de uma maneira meio jocosa, o branco não existe. Por que o branco não existe? Porque para existir qualquer coisa, eu falo, Jefferson, existe esse copo. Por que eu falo que existe e você vê o copo? O branco só está existindo para o orador, a plateia não sabe a minha fala. E isso é um grande trunfo do orador, ou seja, eu não preciso seguir exatamente aquela fala que eu tinha planejado. Se sumiu da sua mente, você pode ir por outro caminho até achar novamente o que você planejou de falar. Então, esse é um grande problema, mas a solução é só não ser teimoso e querer achar aquela palavra, aquela ideia agora. Ela vai chegar na hora certa. Obviamente que tem que ser sutil numa hora como essa, né? Porque aquele branco muito evidente, ou seja, aquela pausa, né, que fica caracterizada mesmo como um esquecimento e tal, aí
pode pegar mal. Isso. Mas isso que você está falando é muito legal. Muitas vezes as pessoas não estão percebendo, né, que o branco está na tua cabeça e só você está vendo, na verdade, esse branco. Exatamente. É como peças de teatro. Quantas vezes as pessoas na peça de teatro esquecem uma fala e o outro vem e cobre e ele vai para uma outra fala. Ou seja, é tratar com naturalidade. E às vezes tem, numa situação como essa, de um possível branco, ou seja, você está buscando a palavra, aí vem aqueles vícios de linguagem, podem vir, né? Aqueles vícios de linguagem. Né? Que prejudica, de alguma exatamente. forma, a performance da pessoa também. E a pessoa, às vezes, me fala, não, mas eu falo porque eu estou pensando. Imagina se a gente toda hora que estiver pensando ficar falando E o que fazer também para acabar com esses vícios de linguagem, não é? O tá me entendendo? Né? E por a aí primeira vai. coisa, como você falou, autoconhecimento, é a consciência de que a gente faz isso. Muitas vezes a gente nem sabe. E minha recomendação é, ouça o áudio do WhatsApp. Ouça o áudio do WhatsApp que você grava. E veja quantas vezes você fala, entendeu? Né? E primeira coisa é ter consciência. E como isso suja a sua comunicação. E, a partir daí, trocar esse cacuete pela pausa, pelo vazio, que é a coisa mais linda da oratória, é a pausa. Você está falando aí, ouça você mesmo no WhatsApp da vida e tal, né? Aí sabe o que quem se ouvir vai dizer, mas a minha voz é muito feia, minha voz é horrorosa. Tem muito disso também, não tem? Tem, por conta também de um não conhecimento da sua voz. Porque quando a gente ouve nossa voz gravada, é a voz que todo mundo ouve nossa. Por isso que quando a gente ouve a voz das pessoas gravadas, a gente não estranha. A nossa a gente estranha, porque a nossa voz que sai pela boca, a gente ouve ela saindo pela boca e vibrando aqui dentro também. Então a gente ouve duas vozes somadas que dá um som de uma terceira. E todo mundo só ouve minha voz que está saindo pela boca. Então as pessoas ouvem uma e ouço uma, só eu ouço. Quando eu coloco um play no WhatsApp ou então falo ao microfone, vem uma voz que as pessoas estão ouvindo. E aí eu estranho. Se é feio ou não é outra questão, mas estranha ela sempre vai ser e a gente precisa se acostumar, porque essa voz é que a gente está passando para as pessoas. Você tem um curso de oratória que é oferecido pela Eloquência já há vários anos. Queria saber um pouco mais sobre esse curso, mas no próximo bloco, tá certo? Young Mendes aqui no Bahia da Gente, de volta já já. Já estamos de volta, Bahia da Gente recebendo Young Mendes, palestrante, especialista em oratória, fundador da primeira escola de comunicação oral da Bahia, que é a Eloquência. Já tem quanto tempo a Eloquência? A gente tem 8 anos. 8 anos já, não é? Como é que é o curso de oratória? Tem quantas horas? Olha, o curso de oratória ele tem 20 horas. A gente tem um treinamento que é esse treinamento inicial de 20 horas e tem um treinamento mais longo com 150 horas. Então, esse treinamento inicial de 20 horas é o carro-chefe da Eloquência, é o que a gente já faz. A gente já fez mais de 180 turmas, já treinamos mais de 3.500 pessoas nesse treinamento, que é um treinamento que tira a pessoa do zero. Se a pessoa não souber nada de oratória, tiver medo, ela sai de lá com a segurança, através das técnicas que a gente passa e, com certeza, com mais habilidade para conseguir se comunicar. E se a pessoa já se comunica com habilidade, vai conseguir aperfeiçoar e se comunicar com mais eficácia ainda. Quais são as áreas que você aborda da oratória nessa relação com os alunos? A gente trabalha 3 áreas específicas. A gente trabalha a parte textual da oratória, ou seja, como é que começa uma fala, desenvolvo uma fala, concluo uma fala. O conteúdo da fala. Isso, o conteúdo da fala. A gente trabalha a parte física da oratória, que é o orador propriamente dito, a postura, a gesticulação, o olhar, o sorriso, a entonação da voz, cacuete, ritmo de fala, etc. E aí a gente trabalha também o ponto-alvo, acho que principal da oratória, que é a parte psicológica da oratória. O controle do medo, a falta de concentração e também a ansiedade na hora de falar em público. Quer dizer que falar em público é um dom, é meio mito isso aí, não é? Não, como tudo na vida, a gente já tem pessoas que já nascem com uma certa habilidade e outras com a deficiência naquilo. Mas como tudo na vida, há técnicas que a gente pode aperfeiçoar e trabalhar e melhorar. Eu sempre dou exemplo de Cafu, jogador de futebol, campeão mundial em 94, em 2002 pelo Brasil, pela seleção brasileira, e ele era muito ruim em futebol.
ele não sabia jogar futebol. Só que existem técnicas, existe perseverança, no caso dele, para se aperfeiçoar. Ele foi melhorando ao longo da vida e conseguiu ser campeão mundial. Outras pessoas já nascem com habilidade, como é o caso de um Neymar, um Messi, já nascem ali desde pequenininho sabendo mexer na bola. Assim também é a oratória. Tem pessoas que desde pequenininho já conseguem falar, tem mais desenvoltura, não tem medo da exposição. E tem pessoas que são mais tímidas, retraídas, ou que às vezes têm problemas de dicção, etc. Mas para todas as pessoas, a oratória pode alavancar a melhoria da sua comunicação. Quando você percebe um aluno que no começo tinha muita dificuldade, mas que no decorrer do curso, por exemplo, acaba tendo um resultado positivo e tal, que mecanismo é esse que você identifica na pessoa que permitiu essa mudança, essa descoberta ou autodescoberta? Poxa, eu agora sou um orador. O que foi que aconteceu na cabeça dessa pessoa? Excelente pergunta essa, Jefferson, porque, de fato, tem pessoas que avançam mais que outras, isso é óbvio. E o que eu sempre percebo é que as pessoas que estão mais dispostas a aprender, estão mais fora da caixa, digamos assim, estão mais... Estou aqui para aprender, para me colocar, para me expor, e acreditam que isso vai levar elas a crescer, elas crescem. As que entram e falam, será que é? Como é isso? Ou seja, está com o pé dentro e o pé fora, acabam não avançando, que é um processo natural da vida. Quando a gente está mais dedicado, quando a gente está mais inteiro, integral, a gente cresce mais em qualquer área. Você como jornalista, se você estiver meio acreditando nessa profissão, meio não acreditando, você não vai ser um excelente jornalista. Você só é um excelente jornalista porque você está dedicado plenamente a isso, acredita no poder da profissão. Então, como tudo na vida, quando a pessoa entra na sala de aula falando, eu acredito que isso pode melhorar, é uma melhoria muito forte dessas pessoas. Você está tocando num ponto que faz a gente concluir que a prática, o treinamento é fundamental. Isso, o treinamento é um ponto-chave, porque quando a gente treina muito, naturalmente a gente vai ficar bom. Alguns vão ter que treinar um pouco mais, outros um pouco menos, mas o treinamento vai aperfeiçoar qualquer coisa que você faça na vida, e oratória é arte. Mas é uma arte preenchida de técnicas. E quando a gente treina muito as técnicas, a gente consegue ser uma pessoa muito boa naquelas técnicas. Depois de treinar muito mais as técnicas, talvez algum dia a gente seja o artista da oratória, aquele que fala com muita desenvoltura, habilidade e que encanta de maneira natural. E mesmo com essa prática toda, que é importante, isso não exime a pessoa de qualquer possibilidade de levar um escorregão. E eu falo até por mim, pela minha experiência aqui como comunicador, é muito bom você ter uma bagagem, ter uma experiência, mas a comunicação por si só é algo muito inusitado, não é? É muito inédito. Eu estou aqui levando esse papo com você, tudo bem, já conversei com várias pessoas, posso me sentir um pouco mais à vontade, mas nada impede de eu me ver numa saia justa, de ter uma situação que me coloque numa condição que eu não esperava, não é verdade? Exatamente. E o que você fala aí é essencial, porque eu sempre gosto de falar o seguinte, há uma regra geral da oratória, da comunicação oral, que é, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você vai falhar falando em público, você vai errar. Então, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você vai errar. E também encarar com naturalidade. Exatamente. Isso aí, não é? E a experiência, por exemplo, que você tem, faz com que você desenvolva esse erro de maneira muito natural, sabendo que, beleza, eu vou errar mesmo, porque quando a gente não tem experiência, a gente acha que aquele erro é um grande problema, faz uma tempestade num copo d'água. E a gente não pode fazer uma tempestade num copo d'água, porque um copo d'água não faz tempestade. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo e deve estar sentindo na pele isso tudo que a gente está conversando aqui, ou seja, alguém que deve estar dizendo, eu também tenho medo de falar em público. O que você poderia falar para essa pessoa, dando uma esperança, enfim, dias melhores virão aí? O que eu poderia falar é que há solução, há melhoria. Eu sou um exemplo vivo da melhoria da oratória, de você ter mais segurança falando em público. Nunca me imaginei sendo entrevistado aqui com o Jefferson. Imagina, uma das maiores autoridades em entrevista, em reportagem, em apresentação. E isso, para mim, está tranquilo aqui. Em outros momentos eu estaria super nervoso. Então, há solução.
e é preciso você desenvolver as técnicas, acreditar, se jogar e realmente praticar. Sem prática você não consegue avançar. Só mais uma perguntinha, você ainda sente friozinho na barriga aí? Sim, o friozinho na barriga é sempre muito positivo. É diferente do medo. O friozinho na barriga é aquela preocupação de como é que vai ser para você ter aquele alinhamento mental, aquele foco, porque sem isso também a gente não vive a experiência de maneira plena. Yang, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para você aí nessa empreitada. Muito legal ajudar as pessoas a desenvolver essa habilidade. Afinal de contas, uma habilidade muito bem-vinda, não é? No mercado em geral, a capacidade de se expressar em público é uma competência ou uma habilidade muito valorizada hoje em dia, não é verdade? Exatamente. Mais do que nunca, essa habilidade hoje é requisitada e é pré-requisito para as pessoas entrarem no mercado de trabalho, se posicionarem e crescerem profissionalmente. Mais uma vez, muito obrigado, Yang. Eu que agradeço, Jefferson. Yang Mendes foi o nosso entrevistado. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.